sexta-feira, é bom fazer o mês de agosto. Lembrou aqui o Luiz que eu sou da área de educação, e ao ver esse hino nacional cantado pelas crianças, eu lembrei que a gente precisa ensiná-las a cantar. É muito gostoso que a gente possa ouvir do jeito que elas cantaram, é muito gostoso que a gente possa cantar com elas, é muito gostoso que a gente possa ter o nosso hino sendo entoado por essas crianças. Todas as vezes que a gente ouve o hino nacional, a gente acaba não só se emocionando, como lembrando a nossa bandeira. Algumas das crianças estavam até com a mão no peito, lembrando ali a bandeira. E eu me lembrei de algo que é muito triste para nós, dentro da nossa ideia de cidadania. A gente olha a nossa bandeira, se emociona, vê balançar, vê que ela tem uma inscrição que é do século XIX, que é Ordem e Progresso, mas nem sempre a gente lembra de algo que é importante. Que apesar de nós sermos a sexta economia mais poderosa do planeta, o Brasil é o sexto país mais rico do mundo em termos econômicos, ainda assim nós temos 15 milhões de homens e mulheres com mais de 14 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Isto é, nós temos mais de 15 milhões de homens e mulheres que não conseguem ainda ler o lema Ordem e Progresso. Por isso, quando a gente sabe disso, é preciso pensar o que é que significa essa ordem e o que é que se entende por progresso. Porque se nós entendemos como ordem aquilo que nos deixa em paz e como progresso aquilo que gera uma riqueza imensa, mas ao mesmo tempo não permite que todos os homens e mulheres tenham acesso ao que é mais básico na cidadania inicial, que é uma escolarização completa, há aí algum desvio. Aqui em São Miguel, eu certa vez num debate até com o Padre Tigão, me lembrei de algo que eu contava e queria retomar. Nós estamos aqui agora parados, de repente baixa aqui do lado de fora, perto da caixa d'água da Sabesp, baixa uma nave do planeta Marte. De lá saem dois marcianos, entram aqui e nos perguntam onde nós estamos. Você vai dizer, vocês estão no planeta Terra, vizinho de vocês do Sistema Solar. Ele fala assim, mas na Terra desse planeta, onde nós estamos? A gente diz, mas vocês estão num país chamado Brasil, um lugar chamado Brasil. E eles falam assim, como é que é o Brasil? E aí nós começamos a descrever o Brasil, para eles dizendo, bom, o Brasil é o quinto país desse planeta em tamanho, ele é menor do que a China, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, mas é o primeiro em terras aproveitáveis. Isto é o quinto em tamanho, mas é o primeiro país em terras que podem ser usadas para a sustentação da vida. Esse país tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem apenas 196 milhões de habitantes, portanto, ele é extremamente favorecido pela relação demográfica. Ele tem 8 mil quilômetros de costa marítima. Nós temos as maiores reservas de petróleo ainda não exploradas dentro do planeta. Temos as maiores reservas de minério ainda não exploradas no planeta Terra. Temos as maiores bacias hidrográficas, rios, para geração de energia e transporte. Temos as maiores capacidades de organização da estrutura de produção agrícola em relação ao nosso clima. Vocês imaginem a cara que os marcianos teriam feito nessa hora. Cada um deles talvez tivesse aberto os 10, 12 olhos que debater, e eles teriam a suposição maravilhosa de terem pousado a nave ontem no paraíso. E aí a gente começa a contar a eles, esse é um país que não tem terremoto forte, não tem vulcão, não tem maremoto, não tem tufão, não tem deserto, não tem ciclone intenso, não tem furacão, não tem neve de maneira contínua, não tem nevasca, não tem escola, não tem hospital, não tem saneamento para todo mundo. Talvez eles nos fizessem uma pergunta nessa hora. Talvez a pergunta dos marcianos fosse, como assim? E talvez a nossa pergunta teria que escapar de uma resposta muito usual.
Porque talvez quando eles nos perguntassem como assim, nossa tendência seria dizer, sabe o que é? É que aqui é assim. E esse aqui é assim é exatamente o apodrecimento da nossa esperança, a falência do nosso futuro, o desabamento da nossa ideia de cidadania. Aqui é assim, mas não precisa ser. Aqui é assim, mas não deve ser. Aqui é assim e não será. Desse ponto de vista, quando se tem uma escola de cidadania, que, por exemplo, numa sexta-feira à noite, depois que quase todas e todos aqui trabalharam o dia todo, uma parte não foi para casa, ainda não se alimentou, e a gente vem e lota tanta gente em pé, tanta gente aqui sentada para pensar um pouco sobre cidadania, nos dá sim a animação de entender algo especial. Que embora nós estejamos numa igreja que é dedicada a Francisco de Assis, um homem que teve como sua grande tarefa a capacidade de pensar na pobreza, não como sendo algo fatal, mas que poderia sim e deveria ser enfrentada. Eu me lembro nessa hora, ao ver tanta gente aqui, Ticão, nesse momento, me lembro mais de São Bento. Quem aqui já estudou um pouco das ordens religiosas sabe que a ordem franciscana é do século XIII, mas Bento de Núrcia, um italiano, criou uma ordem religiosa, que é a ordem beneditina, tem o nome dele, de Bento Benedetto, no século VI. No século VI, portanto, há 1400 anos, aparece uma ordem religiosa fundada por São Bento. São Bento tinha um lema que ele gerou para a ordem. Entre os franciscanos, o lema é paz e bem, paz e bem. O lema dos beneditinos é ora e trabalha. Ora e trabalha. Usando o latim, ora e labora. Só orar não basta. Aliás, se só orasse bastasse, o carro do Papa não precisava ser blindado o tempo todo. Só orar não é suficiente. Mas só trabalhar sem orar fica um trabalho sem sentido. E a vida perde a referência. Ora e trabalha, dizia São Bento. E São Bento, ele fez para que funcionasse de maneira intensa a sua ordem religiosa um conjunto de regras de funcionamento. Isso é chamado de regra beneditina. Essa regra beneditina diz o que o monge, o padre deles, pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. E eu queria trazer aqui a regra que eu mais aprecio dos beneditinos e que eu acho que ele deve ser esse modo de regra, o lema também de uma escola de cidadania. E quando eu vejo nesta situação inaugural do semestre da escola, em uma escola que lembra bem alguém que trabalhou intensamente pela cidadania como Pedro, eu gosto de lembrar a regra de número 34. A regra 34 de São Bento, que deveria estar no alto de toda a família, toda a escola, todo o partido, todo o governo. A regra 34, o monge que infringir essa regra, ele é mandado embora da ordem religiosa. Ele é dispensado da ordem. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe, gente que só resmunga em vez de agir, gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela, gente que fica o tempo todo dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. A frase predileta do resmungão é: alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. E é sobre isso que eu quero falar, como lembrou o Luiz, durante 45 minutos, portanto, até 21 horas eu faria aqui uma reflexão, às 21 horas eu paro, e aí se inicia, como lembrou, algumas questões que serão colocadas e sorteadas, e a gente vai na nossa atividade até 21h30, de maneira que cada um possa ter depois seu repouso, descanso. E eu, a priori, peço desculpas a vocês, eu estou com o celular no bolso e talvez eu precise atendê-lo. Um dos meus filhos está sendo operado exatamente nesse momento, ele é adultinho, tem 36 anos, mas o pai acompanha, ele está nesse momento no centro cirúrgico, e eu vou receber notícia de se eu atender, não se chateiem, de imaginar que é falta de educação, mas
É uma coisa que, em vez de resmungar, a gente acompanha. Por isso volto ao grande São Bento. É proibido resmungar. Não é proibido discordar, debater, nem discutir. Sabe gente que só resmunga? Aliás, o resmungão ele tem um hábito. O hábito do resmungão é o tempo todo andar muito rápido, batendo o pé para lá e para cá, levantando poeira, para dar a sensação de que está trabalhando. Cuidado com gente que levanta poeira na hora que anda. Vai para lá, vem para cá, você vê isso na escola, na igreja, em casa, no movimento. Cuidado. Até para lavar a louça fica enrolando. Pega uma travessa na sala, vai para a cozinha e volta para vez, etc. E no fim do dia diz assim, estou acabado, não aguento mais. É proibido resmungar. Aliás, o resmungão tem uma outra característica. Quase sempre o resmungão, ele é pessimista. Porque o pessimista tem uma grande vantagem. Não tem que fazer esforço nenhum. O pessimista, porque acredita que nada pode ser feito, nada precisa fazer. De maneira geral, quando você conversa com alguém que é vagabundo, ele prefere não acreditar que algo possa ser feito, porque aí não precisa se esforçar. Aliás, o lugar que o pessimista mais gosta de repousar é na cadeira da descrença. É sentar, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. O otimista tem que levantar, ir atrás, sair de casa, estudar, se juntar, sexta-noite, participar de uma escola, fundar uma escola, ir trabalhar na Amazônia como fez o Pedro. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem discordar. E nesta hora vale uma coisa. Quando eu conto sobre aquilo que o nosso país tem de condição, eu estou dizendo em última instância que nós temos de interromper, de maneira geral, uma frase comum e ruim, que é aquela que eu citei, que é, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Claro que alguém tem que fazer alguma coisa. Quem tem que fazer? Homens e mulheres que, em vez de resmungar na área de educação, de saúde, do trabalho comunitário, na área religiosa, na área da família, no campo da política em geral, são capazes de ir e fazer alguma coisa. Por isso, eu me emociono sim quando as crianças cantam ali, o hino, mas eu não descansarei, nem você, enquanto não houver a possibilidade de que nenhum homem, nenhuma mulher, por exemplo, entre outras coisas, não seja impedido de ler o lema da própria bandeira, porque foi vitimado ou vitimada por uma doença social, que é o analfabetismo adulto, que é um dos pedaços. Cuidado para não cair numa armadilha. Quando a gente fala em educação escolar, por exemplo, nós falamos muito em qualidade. É preciso lembrar que numa democracia com cidadania, que é o que a gente deseja, qualidade tem que ser qualidade social. Qualidade tem que ser qualidade para todas e todos. Qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Não se confunda qualidade com privilégio. Exemplo concreto. Se eu não tiver uma educação de qualidade para todas as pessoas, não há qualidade. O que é privilégio. Exemplo, São Paulo, que é uma cidade onde eu moro há 45 anos, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas eu moro em São Paulo há 45 anos. São Paulo é uma cidade na qual se come muito bem. É verdade. Quem come? Quem come o quê? São Paulo tem 260 cinemas, tem 71 teatros, 42 museus. Quem pode frequentá-los? Como é que se dá o acesso a ele? Diz assim, não, mas uma parte desses é gratuito. Não é essa a questão. Porque o acesso a uma estrutura de cultura letrada não é só de natureza financeira. Está ligado também à emoção, ao aprendizado, à capacidade de fruir uma música, de ser capaz de observar. Por exemplo, nós temos na Avenida Paulista, que é uma avenida símbolo para nós, um dos 3 melhores museus de arte moderna do mundo. O MASP é um dos 3 melhores do mundo. Ele tem obras ali que não há em lugar nenhum, nem como referência. Coisas de Van Gogh, de Rembrandt, de Monet, são coisas da cultura letrada mais sofisticada, da produção humana na história. É uma coisa muito bonita. Por exemplo, tem um quadro do Van Gogh que está ligado muito à nossa área de educação, chamado O Colegial. O Colegial é um quadro belíssimo. Pois bem, uma parte de nós, embora more em São Paulo há muito tempo, não vai ao Museu de Arte.
E não é que não vai porque não consegue, às vezes, arcar com o custo de um deslocamento, o lanche que vai ter, mas porque falta ainda que se reparta a capacidade de sensibilidade de maior conhecimento, isto é, o que a gente chama de cultura, né, no sentido mais amplo, de maneira que aquele que lá vai não seja furtado no seu direito de apreciar algumas coisas que a humanidade é capaz de produzir, entre elas pintura, escultura, música. Por isso, volto ao ponto, não se confunda qualidade com privilégio. Eu vi que algumas pessoas estão com um dos meus livros chamado Política para Não Ser Idiota, e eu gosto de lembrar uma coisa disso. Muita gente esquece, isso é decisivo, e aí, aliás, é disso que trata o livro, que há 2.500 anos, os gregos, que geraram parte do conhecimento que nós temos hoje, os gregos usavam uma expressão para chamar a pessoa que olhava só para o próprio umbigo. Gente ficava acreditando que só ele sozinho é que valia. Gente que acreditava que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Esse indivíduo que não trabalhava pela vida coletiva só para ele mesmo, a expressão para ele em grego arcaico é idiotes. Da onde vem a palavra idiota? Porque idiota não significa tonto, significa aquele que olha só para ele. Que id, em grego, é um começo de palavra para próprio, identidade, né? Idiopatia, idiosincrasia, são termos do nosso idioma, significa aquilo que é da pessoa, que é próprio. Idiota é aquele que olha só para si. Por isso, os gregos há 2.500 anos chamavam de idiota a pessoa que não participava da vida da comunidade. Isto é, aquele que ficava olhando só para o próprio umbigo. E dava um outro nome a quem participava da vida da comunidade. As pessoas que participavam da vida da comunidade, que acreditavam que o lema não é cada um por si, Deus por todos, mas isso sim, um por todos e todos por um. A esse se chamava de politico. Porque polis, em grego, da onde vem a palavra política, significa comunidade. Significa onde nós vivemos juntos. A palavra política, em grego, significa comunidade. Em latim, a palavra para comunidade foi civitate, da onde vem a palavra cidade, da onde vem a palavra cidadania. Por isso, política e cidadania significam a mesma coisa, só que uma escrita em grego, antigo, outra em latim. Interessante que para um grego há 2.500 anos, idiota é quem não participava da política. Idiota era o nome que se dava a quem não participava da política. Pois bem, nós conseguimos inverter isso. E começamos a achar que idiota é quem participa da política. É preciso inverter de novo essa lógica e entender que é preciso política para não ser idiota. E política para não ser idiota não é partido. Partido é uma opção que a pessoa tem ou não. Algumas pessoas aqui têm, outras não têm. Algumas gostam, outras não gostam. Política você faz o tempo todo, na família, na escola, no trabalho, na igreja, mesmo que você não esteja com alguma ligação partidária. Porque política é tudo que você faz que interfere na vida da comunidade. Quer ver um exemplo banal? Você frita um bife hoje à noite, na hora que chegar em casa, ou frita amanhã na hora do almoço batata para as crianças que elas adoram. O que você faz com o óleo que sobrou? Essa decisão é política. Tem gente que vai e despeja na pia. Ao fazê-lo, esse óleo vai para o nosso escoamento, vai para a área de água, e como água e óleo não se misturam, ele vai criando uma poluição. Decidir o que fazer com o óleo é um ato político. Despeja ou guarda? Outra coisa. Olha só, é uma questão política. Viu outra questão política? Na escola, a professora ou professora, bem como alguns de nós aqui, na hora de mandar as crianças organizar uma fila para cantar o hino nacional, manda organizar a fila por tamanho, por altura. Isso é um ato político. Você fala, como assim? Ué, para que organizar a fila por altura? Ah, mas vai ficar tudo certinho. Mas isso veio da área militar, não tem nada a ver com escola. Fazer fila por altura é uma coisa da área militar. E, aliás, tem sentido com técnica de combate militar. Porque, como no passado se lutava com lança e espada, os mais altos tinham que ficar ao fundo para a lança alcançar na frente, e os menores de estatura iam na frente para não ser atingido pela lança. Quando se passou a usar arma de fogo para carregar
né, que não era automático, como o disparo era feito em sequência, os menores de estatura ficavam na frente e os mais altos disparavam por cima. Isso entrou na escola. Para quê? Se não se uma escotela, eu vou organizar fila de criança, qual critério se não for a altura? Pô, organiza por ordem alfabética. Hoje vai de A até Z, amanhã vai de B até A, depois amanhã vai de C até B. Vocês vão, mas a fila vai ficar assim, mas a vida é assim. As pessoas são de alturas diferentes, as pessoas são de cores diferentes, as pessoas são de cheios diferentes. Ah, mas eu vou criar uma o quê? Uma desordem? Não, porque a ordem da vida não é todo mundo por altura. Olha que coisa, você diz, ué, mas e o que isso tem de política? Muito, você cria um padrão. Quer ver o padrão? Eu fui alfabetizado numa cartilha, que alguns aqui foram também, que foi a Caminho Suave. Você já imaginou vários aqui? Ó, vocês imaginarem a altura, por exemplo, Alves de Lima já morreu há uns 10 anos e ela morreu com 94 anos. Tá? Vocês imaginarem, na Caminho Suave, lá no segundo volume, lá pelas tantas, tinha a figura da família. Como é que era a figura da família? O pai numa poltrona sentado lendo um jornal. Atrás, em pé, a mãe, uma bandeja e um cafezinho em cima. Qual é a insinuação? Homens leem, mulheres servem. Vocês ué, mas será que a autora da cartilha fez de propósito? Não. Ela simplesmente pôs no texto o que ela achava que era, que tinha que ser. Mas a criança aprende desde pequena que homens leem, mulheres servem. Olha só, isso é política, interfere na vida da comunidade. Por exemplo, na cartilha Caminho Suave, que era uma grande cartilha, mas como qualquer livro, não é bom sempre, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, na minha cartilha, durante toda a minha infância, não havia um afrodescendente na cartilha, nenhum negro. É como se não existisse nenhum índio. Quando o índio aparecia, ele aparecia como exótico. Isto é uma coisa divertida, cheia de pena pela cabeça. Não como um cidadão, não como outro ser humano. Não aparecia. É política. Propaganda da TV é política também. Não é partido obrigatoriamente, mas interfere na vida. Quer ver um exemplo? Durante anos e anos, a Johnson fez uma propaganda dizendo: use Band-Aid, o curativo cor da pele. Cor da pele de quem? Numa sociedade que é multiétnica, que tem pele de várias tonalidades. Já foi comprar meia cor da pele? Já comprou shampoo? Tem shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Alguém me explica do ponto de vista científico o que é o cabelo normal? É o que não é seco como os afrodescendentes, nem oleoso como o dos índios e asiáticos. É o cabelo dos Cortella, dos europeus. O que é o cabelo normal? Você diz, não, o cabelo normal é aquele que não é enrolado. Opa, é uma coisa estranha, porque na história da nossa espécie, nós viemos todos e todas do sul da África. E no sul da África, onde o sol é fortíssimo, a única maneira da espécie sobreviver e não ter desaparecido era nós termos uma camada de cabelo aerado, isto é, vazado de 5 centímetros entre o crânio e o sol. Por isso, ter o cabelo enrolado é decisivo para a gente não ter morrido e ter sobrevivido como espécie, que ficava uma camada de ar entre a caixa craniana e o sol, e aí ficava respirando. Se eu tivesse o cabelo liso numa região daquela, a espécie teria desaparecido, nós não íamos sobreviver. Só o cabelo enrolado permitiu. Os índios usam no Brasil uma palavra para enrolado que é pichain, é um termo que significa enrolado, que entre nós às vezes é considerado ofensa, mas se dá, por exemplo, quer ver como é que faz política? Meu filho Pedro, também tem um Pedro, como o Paulo teve, e tem ainda o Pedro na memória, né? Meu Pedro, que é o mais novo, que tem 30 anos, ele, uma das avós dele é afrodescendente, ele herdou dela, né? Porque ela é negra, herdou um pouco do jeito do cabelo, do formato do nariz. E quando ele voltou da escola, no primeiro dia de aula, voltou e falou assim: pai, o que é cabelo ruim? Eu falei: filho, não tem cabelo ruim, tem cabelo de todo tipo. Tem cabelo liso, cabelo longo, cabelo curto, cabelo grande, cabelo enrolado, cabelo de outro modo. Tem gente com muito cabelo, tem gente com pouco cabelo, tanto faz. Deus é inteligente. Se o cabelo fosse importante, estava do lado de dentro da cabeça, não do lado de fora. Né? E eu disse, e ainda não nasceria no sovaco. Né? Que foi o que eu pude falar para ele naquela idade. Vocês imaginam? Que coisa. Olha só,
A cartilha faz política. Você faz política quando você, às vezes é professor de escola pública, e tem alguns e algumas entre nós que dá aula na escola pública, mas despreza a escola pública. Ou seja, ele ameaça o filho com a escola pública. Você não está estudando, vou te pôr numa escola pública, você vai ter que viver com aquela ralé lá embaixo, você vai ver. Opa! É aquele que fala em cidadania, mas ele mesmo não tem respeito em relação a esse conjunto de coisas. Ao contrário, isso é política, no gesto, no modo de falar. Olha que coisa interessante. Se faz política na religião, na comunidade, na família, no modo de tratamento, na maneira com a qual se lida com as coisas. Eu sou, algumas pessoas sabem, eu sou comentarista da Rádio CBN, todo dia, de segunda a sexta, às 6h32 da manhã, falando, e eu falava outro dia sobre um ato político muito interessante, que é quando você encontra uma casca de banana na calçada aqui em frente à igreja. Você pode analisar a política por ali. Há 3 grandes perguntas quando você vê uma casca de banana aqui na porta. Primeiro, quem jogou? Jogou por quê? Segundo, quem passou e viu a casca e não pegou, e pôs no lixo, não pegou por quê? Terceiro, alguém que passou, pegou a casca e jogou dentro de uma lata de lixo, por que é que fez isso? Os 3 atos são políticos. Jogar a casca interfere na vida da comunidade, passar por ela e fingir que não a viu e deixá-la lá para que outra pessoa se machuque, também é um ato político. Pegar a casca e colocá-la fora numa lata de lixo, também é um ato político. Por isso, atenção, precisa cuidado para não achar que política é só partido. Política também é partido, mas não é exclusivamente partido. Você faz política na tua relação, no contato com as pessoas, no modo como você trata outro, na maneira como a gente lida com aqueles que são diferentes, e por serem diferentes não são desiguais. Eu vi aqui logo no início, quando se apresentava o vídeo sobre o Pedro Yamaguchi, eu lembrei, Yamaguchi se chamava, né, o final era Gucci mesmo, né? Olha que coisa interessante. Eu me lembrei do seguinte: eu, quando posso, até conto essa história, como as pessoas da área de educação escolar já me ouviram falar isso. Eu, em 1973, olha só, esse ano está fazendo 40 anos, 1973, eu morava com os índios Pareci, né, numa região do Mato Grosso, que hoje é Barra do Bugres, que na época era só uma rua, hoje é uma cidade, né, e eu morava com os índios Pareci. E aí, isso há 40 anos. Depois eu vim, voltei para São Paulo, foi só um período lá naquele tempo, e aí voltei para São Paulo. E um dia, porque eu tinha alguma experiência com comunidade indígena, um dia, 2 caciques da nação Xavante, em 1973, vieram visitar a cidade de São Paulo. 2 caciques da nação Xavante. O avião veio de Cuiabá, pousou no aeroporto de Congonhas, não havia Cumbica na época. Eles foram dormir num abrigo daquilo que hoje é FUNAI, aqui na Vila Mariana, na Vila Clementina, em São Paulo, e no dia seguinte foram levados a passear. Onde você levaria 2 caciques da nação Xavante para passear em São Paulo? Claro que não era no Ibirapuera, né? Nem no Butantã, nem no zoológico, né? Você teria que levar em alguma coisa que ele não conhecesse. E na época, os Xavantes, isso há 40 anos, valorizavam demais algumas coisas como alimento, acesso à saúde, claro, com muito maior força do que alguns objetos hoje de desejo, como tecnologia e outras coisas que estão no cotidiano. Onde nós os levamos? Nós os levamos ao shopping. Já havia 2 em São Paulo naquela época, hoje são mais de 60, mas havia 2 na época. E eles foram levados ao shopping. Eles ficaram encantados no shopping, mas não conseguiram entender uma coisa. Por que num lugar como aquele havia tanto espelho? Isto é, por que a gente tinha um lugar em que a gente ficava ali e gostava de se ver? Você já estava com você mesmo o dia inteiro, porque quando você saía, você continuava olhando para você. A gente parava na frente do shopping, parava na frente dos lugares e ficava se olhando. Já imaginou? E eles achavam estranho aquilo. Eles achavam maluco que alguém que estivesse consigo o dia todo parasse para ver a si mesmo. Eles não tinham entendido que nós somos uma sociedade que é capaz da idiotia de ficar olhando só para si. Olha só. No dia seguinte nós os levamos à Avenida Paulista. Eles ficaram boquiabertos de ver aqueles 2,5 km com as catedrais financeiras.
Eles falaram: o que tem aí? Aqui a gente guarda dinheiro, que eram os grandes bancos ali. Falaram: então essa cidade é muito rica. A gente disse: não. E eles não entenderam. Olha que coisa. No dia seguinte nós levamos a andar de metrô. O metrô tinha acabado de ser inaugurado como experiência no final de 73, depois de vez um pedaço da linha em 74, e eles ficaram vendo aquela velocidade inacreditável. Mas no quarto dia nós o levamos a um lugar especial na nossa cidade, que é o mercado municipal, ali no centro do Glicério, onde você encontra primeiro um prédio belíssimo, né, que foi reformado algumas vezes, que tem um pé direito imenso, uma grande obra de Ramos de Azevedo, um arquiteto que projetou escolas de São Paulo, uma delas a Rodrigues Alves, ali na Paulista, o prédio do Teatro Municipal e coisas equivalentes, e nós os levamos para ver exatamente o mercado. Por quê? Porque lá tinha aquilo que para eles era a maior riqueza: alimento, comida acumulada. Agora vocês imaginem, olha aqui para mim se você puder, eles deram dois passos dentro do mercado e ficaram assim. O que eles viram? Pilha de alface, pilha de tomate, pilha de cenoura, pilha de laranja. Eles ficaram com a cara que a gente ficaria se a gente entrasse no cofre de um banco. Porque para eles aquilo era riqueza, alimento acumulado em grande quantidade, comida. E de repente eles começaram a andar para lá e para cá e para lá, para ver tudo aquilo, e olha para cá e olha aqui. De repente, um dos caciques viu uma coisa que nenhum e nenhuma de nós veria. E aí ele me cutucou e falou assim: o que ele está fazendo? Eu falei: ele quem? Ele falou: ele. E aí ele apontou no chão um menino, que eu percebi que era pobre pela roupa, com um saco plástico na mão, pegando tomate estragado, batata pisada, alface queimada e colocando num saquinho. Nenhum e nenhuma de nós veria isso, porque isso para nós é normal, igual o cabelo normal, igual a cor da pele normal, igual a ordem e progresso. Para nós é normal. A gente olhou e falou: está pegando comida. Ele nada falou, ele ficou quieto uns 15 minutos, devia estar meditando sobre aquilo. Depois de uns 15 minutos ele voltou e falou assim: eu não entendi. Por que você não entendeu? Por que ele está pegando essa comida estragada no chão se tem essa pilha aqui de comida boa? A gente falou: sabe o que é? É que para pegar essa pilha aqui precisa de dinheiro. Ele falou: ele não tem dinheiro. Nós falamos: não, ele não tem dinheiro. Ele falou: por que ele não tem dinheiro? Sabe que nessa hora dá vontade de dar um tapa na orelha do índio? Porque ele está cutucando a nossa base política. No fundo, ele está mexendo com o nosso modo de fazer política. Nós falamos: não, ele não tem dinheiro porque ele é criança. Aí ele falou assim: e o pai dele tem? Nós falamos: não, o pai dele não tem. Ele falou: de qual pilha você come? Dessa do chão estragado ou dessa aqui que está boa? Eu como dessa. Falou: por quê? A única resposta possível para o cacique há 40 anos foi essa que eu vou dar agora, que foi dita a ele, que foi assim: sabe o que é? É que aqui é assim. E eles falaram uma coisa que eu nunca esqueci desses 40 anos. Eles disseram: vamos embora. Eles pediram para ir embora, mas não pediram para ir embora do mercado, pediram para ir embora de São Paulo. Eles não conseguiram entender uma coisa tão óbvia como essa, que uma criança com fome, diante de uma pilha de comida boa, come comida estragada. Não conseguiram. Veja como eles não são civilizados. Sabe como que eles entendem isso direito? Talvez se eles frequentassem algumas das nossas famílias, fossem algumas das nossas escolas, participassem de algumas das nossas igrejas, aí eles iam achar normal. Cautela. Há aí uma questão séria de educação e de cultura para a formação como pilar da cidadania. Isto é, a necessidade de um maior acesso à educação escolar e à cultura para que a gente não considere normal e nem ordem e progresso aquilo que de fato não é. Para não perder a chance, né, de amarrar um pouco nisso dentro da área de educação e do trabalho de comunidade, lembrando para quem chegou que eu vou fazer uma fala até às 9 horas, né? Ou seja, mais 15 minutos que eu completo 45 de fala e a gente inicia então uma conversa entre nós. E aí lembrar o seguinte: em 1992, 21 anos já, eu era secretário de Educação na cidade de São Paulo. E no governo que eu participei, que era o governo da Luiz Erundina, aliás, que o deputado Paulo Teixeira era o administrador regional, um deles, né, depois, mais tarde, com outras atividades. Isso já faz 21 anos.
havia no governo da Luiz Erundina uma coisa que alguns outros governos fazem eventualmente, que era a ideia de orçamento participativo. E por isso, quem tem mais idade que se lembra, havia pela cidade toda, antecedendo a entrega do projeto de orçamento na Câmara Municipal, uma série de reuniões pela cidade em que se discutia. Várias vezes em São Miguel eu estive nas reuniões para discutir qual era a prioridade da população da região em relação ao orçamento, quanto à escola, quanto a abastecimento, quanto a, por exemplo, saúde e assim por diante. Pois bem, um dia, cada uma dessas reuniões era coordenada por um secretário na região. Isto é, como as reuniões aconteciam mais ou menos na mesma época, cada um de nós que fosse secretário dentro do governo da Erundina ia para uma região. E eu nunca esqueço, em 92, que coube a mim um dia coordenar a reunião do orçamento participativo com a população local na área central, naquilo que hoje é a subprefeitura da Sé, que na época era uma administração regional. Quem aqui conhece bem a capital sabe que não há tantos moradores na região da Sé. A gente tem uma parte da população da Sé, ela é composta de usuários, uma outra parte é aquela que é moradora de rua, e uma parcela mora em cortiços. O número de moradores que têm residências que sejam muito mais estáveis é pequeno. Então havia muito morador de rua, pessoas vivendo em cortiços e assim por diante. Aonde era a reunião, no único lugar onde cabia gente em grande quantidade, que é ligado ao poder público, na área central, que era o Teatro Municipal. Você já foi ao Teatro Municipal? É nosso. É um equipamento de cultura de altíssimo nível pelo mundo afora. Projeto do Ramos de Azevedo também. Você já entrou lá? Lustres de cristal da Boêmia, veludos que vieram da Europa, a mármore de Carrara em todos os lugares. Quem é que sustenta? Nós sustentamos. E aí, a reunião era lá. E eu nunca esqueço dessa cena, Luiz. Eu estava para coordenar a reunião e aconteceu uma coisa muito interessante. O povão, foi entrando no teatro. Nunca tinha entrado. Foi entrando e ficando assim, ó. Passava a mão naquelas escadas de mármore. E aí entraram todos dentro do grande auditório com aquelas poltronas de veludo, que são nossas, né? Maravilhoso. E aí eu entrei e a reunião era para começar e não começava. E eu falava, gente, senta. E ninguém sentava. Todo mundo punha a mão no veludo, passava a mão, olhava. Falei, gente, vamos sentar para começar a nossa conversa, senão fica tarde. Eles não sentavam. Falei, gente, senta, né? Vamos começar. Aí um deles falou assim, a gente não quer sujar. E aí eu falei assim, gente, como você vai sujar? Esse teatro é teu. Foi a maior risada que eu ouvi. Eles começaram a rir e falaram, o moço está mangando a gente. O moço está gozando, como que é nosso? Eu falei, esse teatro é teu, senta. Você que sustenta esse teatro. Eles falaram, moço, a gente não sustenta, a gente não paga imposto. Eu falei, é óbvio que você paga imposto. Você não paga imposto direto, que é imposto de renda e propriedade. Você paga imposto indireto, que é imposto sobre consumo, no litro de leite, no ônibus, na água. Você paga no feijão, você paga até na cachaça se você comprar. E é esse imposto indireto, que é imposto sobre consumo, que sustenta a máquina pública. O imposto direto, que é sobre renda, IPTU, né, aquele que está ligado à propriedade da terra, é muito pequeno no Brasil. A grande massa orçamentária pública vem do imposto indireto. E aí tem uma coisa, o imposto indireto pega você independentemente da renda. Porque o imposto direto é de acordo com o que você ganha. O indireto não, exemplo. Se eu vou comprar um litro de leite por R$4, dependendo da qualidade do leite ao lado da minha casa, R$2 são impostos. Se eu ganhar 10 mil por mês de salário, eu pago R$2 de imposto no leite. Se eu ganhar 5 mil, eu pago R$2 de imposto no leite. Se eu ganhar R$1.000 por mês, eu pago R$2 de imposto no leite. Se eu ganhar 700 e pouco, eu pago R$2. Isto é, o imposto indireto, que é sobre consumo, ele atinge as pessoas independentemente da renda, quebrando uma lógica de justiça tributária, de imposto, que é quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Interessante. Por que o povão achava no teatro que o teatro não era dele? Porque ele achava que ele não pagava imposto. Eu falei, gente, esse teatro é teu, senta. E aí, sabe o que eles fizeram para sentar? Eu vou representar aqui. Eles pegaram o folheto de convocação da reunião, puseram na cadeira
Porque parte do povo acha que ele é sujo. Quando ele vai à escola, muitas vezes ele é tratado como se ele não fosse dono da escola. Na hora de fazer, por exemplo, fila para matrícula, tem escola que deixa aquela fila de pais e mães tomando sol, não chuva, não põe, por exemplo, um bebedouro do lado de fora para ele poder ter um pouco, ou pôr cadeira para ele sentar, e não entende que ele é o patrão, ele é o dono. Ele vai ao hospital e ele não é tratado como se ele fosse o proprietário daquilo, mas como se alguém estivesse prestando um favor. Aí eles puseram o folheto, e aí é muito interessante, e sentaram na beirinha da poltrona, bem na beirinha. Você sabe que durante séculos muita gente está sentando na beirinha da riqueza, na beirinha da escola, na beirinha da saúde de qualidade social, na beirinha da habitação, na beirinha da cidadania, isto é, não toma assento de vez, não senta por inteiro. Vou usar uma expressão que é meio curiosa, mas não se abunda, não tem abundância. Olha que coisa interessante. Eu estou sob uma igreja, né, portanto ela é igreja ainda, e o melhor programa político que eu já vi na vida, o melhor, é um programa que está expresso numa frase que os cristãos atribuem a Jesus de Nazaré, que eu gosto demais dessa frase. Para quem tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada no dia, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É fácil, João 10, 10. Lá no capítulo 10, versículo 10, de acordo com os cristãos, Jesus disse, olha que programa político, quero que tenhais vida, e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Você e eu sabemos. Vida em abundância não é aquela que sobra, cheia de luxo. Vida em abundância é aquela em que todas e todos não tem carência sem alternativa. Isto é, não tem necessidade que não tenha socorro. Isso é abundância. Abundância não é privilégio. Mas o mais bonito da frase de Jesus é que a frase está no plural. E é por isso que é um programa político. Ele não diz que quer que você tenha vida e vida em abundância. A frase é quero que tenhas vida e vida em abundância. Por isso, uma escola que lida com a ideia de cidadania é aquela que procura construir na percepção a prática e a vivência da abundância para todos e todos. Nesta hora, não pode se conformar em sentar na beirinha da cidadania. É claro que a inconformidade tem que se manifestar com a expressão do São Bento: ora e trabalhe, reza e trabalhe. E voltando aí, é proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem discordar. Mas aquele ou aquela que só resmunga, como eu disse, fica o tempo todo dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Um dia, não demora. Talvez eu, Cortella, não esteja vivo quando isso acontecer, mas sem mim não terá acontecido. Um dia, os caciques voltam e a gente diz para eles, aqui não é mais assim. Talvez eu não veja pessoalmente, mas sem mim não terá acontecido. Não que eu sou alguém importante para isso, mas que eu não me conformarei de existir sem que eu tenha podido, de alguma maneira, ajudar a fazer com que isso aconteça um dia. E nesta hora, claro, se os marcianos voltarem, alguns dizem que nunca vieram, eu acho que alguns estão no Barcelona. Se um dia eles voltarem, talvez ele tenha que dizer a eles, aqui não é mais assim. Atenção nesses 6 minutos que você tem ainda de desespero antes de 21 horas, quando a gente completa os 45 minutos, é isso? Olha só, algumas pessoas sabem que daqui a pouco vocês podem trazer questões e entregar aqui, é isso? Tá bom? Daqui a esses 6 minutos eu vou parar e a gente abre uma conversa, mas eu não queria esquecer. Primeiro, precisa política para não ser idiota. Política, repito, não é sinônimo exclusivo de partido. Partido é uma das maneiras de fazer política, ela é decente quando bem feita, mas, acima de tudo, política você faz quando atua na vida da comunidade. Seja prejudicando a comunidade, seja auxiliando. Política está ligada à nossa capacidade de olhar a educação e a cultura como pilares da cidadania apoiadas numa questão que é muito séria, que é uma compreensão ética da vida. E o melhor exemplo de ética que eu vi nos últimos tempos foi exatamente em janeiro deste ano, 2013. Eu sonho de verdade, e para isso tem que trabalhar com outros e outras, que a gente tenha um mundo em que aconteça isso sempre, isso que eu vou descrever agora.
Quem aqui talvez já tenha visto isso na internet, quem acessa a internet talvez já tenha visto esse vídeo. Vale a pena trazer para a escola um dia e reproduzir isso. Qual é? Em janeiro desse ano aconteceu na Espanha uma maratona. Uma maratona, como acontece sempre, né? Aquela que São Paulo e outra gente tem. Quem é que está lá em primeiro lugar, a 2 passos da vitória? Um queniano. Sempre tem um queniano que está na frente de uma maratona. Em segundo lugar, atrás dele, um espanhol. Vocês viram isso? Maravilhoso. O espanhol estava atrás. E o queniano, aliás, foi aquele que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada do ano passado, e o espanhol também foi medalhado. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada. E quando ele foi chegando, como tinha ao lado dele o povo comemorando a chegada dele, ele achou que já tinha cruzado a linha. E parou para tirar foto. E ser abraçado. Bastava ao espanhol dar 2 passos que ele venceria. E o espanhol, quando viu o que tinha acontecido com o queniano, o que ele fez? Começou a gritar com o queniano, vai, vai! E o queniano não entendeu. E ele tomou uma atitude incrível, ele pegou e empurrou o queniano até a linha de vitória. Quando terminou, o queniano venceu, todo mundo medalhou, a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E fez para ele uma pergunta que eu achei maravilhosa, porque ele não entendeu a pergunta. E um dia nós vamos viver sim uma situação em que essa pergunta não seja entendida. A imprensa veio e o jornalista falou para ele assim, por que o senhor fez isso? E sabe o que ele respondeu? Isso o quê? Ele não entendeu a pergunta, porque ele achou que não houvesse outra coisa a ser feita, senão aquilo que ele fez. Ele foi formado para acreditar que não havia outra coisa certa a fazer, senão aquilo que ele fez. E por isso, quando se perguntou por que o senhor fez isso, ele não entendeu a pergunta. O jornalista insistiu, falou, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, isso o quê? Por que o senhor deixou ele ganhar? Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Ué, mas ele se distraiu. Então ele disse, se eu ganhasse, qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra que eu teria naquilo? Mas ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse, se eu ganhasse daquele jeito, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é a última pessoa que você quer que fique com vergonha de você. Tudo que você achar que tua mãe vai ficar envergonhada, não faça. Porque como ela te gerou na vida, se ela ficar envergonhada de ter te gerado, se ela se arrepender de ter te parido um dia, até bandido respeita a mãe nessas coisas, não quer envergonhar ela. O cara está com uma arma dentro de um banco aqui, né, na São Miguel, segurando o gerente como refém, a polícia não tem volta, o GAT, tudo que tiver, ele não sai dali. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. Ela entra no banco e fala assim, sai daí, menino! Por que é que ele não quis vencer daquele jeito? O que eu ia falar para minha mãe? Olha que coisa interessante. Isto é, guarda essa ideia nesses 2 minutos finais. Ele não queria envergonhar. E você sem vergonha, se envergonha, não é sem vergonha. Você se envergonha quando, em vez de algo fazer o que não deve ser feito. Por isso a pergunta, quando voltarem aqui um dia, né, os caciques chavantes, ou o povo for de novo ao teatro municipal desse modo que eu descrevi, ou se os marcianos pousarem de maneira, claro, simbólica aqui, a gente tem que dizer a eles, né, se eles perguntassem, a gente diz aqui não é mais assim. Para que aqui não seja mais assim, a gente tem que fazer que não seja. Luiz citou aqui logo no início, o Padre Tigão também lembrava, logo na abertura, mas Luiz falava de Paulo Freire. Paulo Freire agora no dia 19 de setembro, se vivo estivesse, né, faria 92 anos. E Paulo Freire dizia sempre, eu quero terminar por aí, Paulo Freire dizia, na vida é preciso ter esperança, mas ele dizia, tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que funcione, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Nessa hora, e aqui eu termino e a gente abre o Luiz Cordeno que virá, é preciso lembrar, alguém chegou depois, nós vamos até 21h30, então nessa meia hora seguinte a gente dialoga, se necessário, em torno disso. Quero terminar com um ditado que eu acho que vale pensar. Há pessoas que olham o dia a dia e dizem assim, Cortella,
Do jeito que a coisa tá feia, porque se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte, e essa é a política. De fato, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. E essa junção, ela exige, acima de tudo, que você e eu sejamos capazes de entender uma coisa, e é a penúltima vez que eu digo isso: é proibido resmungar. Essa ideia de alguém tem que fazer alguma coisa, ela não faz o menor sentido. Nesse sentido, claro, uma escola que pensa, trabalha e vive a ideia de cidadania, está vivendo com política. Cuidado, porque a palavra política no nosso vocabulário parece uma coisa menor, pequena, enquanto que cidadania parece uma coisa lá em cima. E as duas coisas significam o mesmo, como eu disse antes, uma em latim, a outra em grego, mas elas são a mesma coisa. Por isso, esta escola, ela é um lugar para a gente aperfeiçoar a nossa esperança ativa. Não a esperança da espera, mas da esperança que busca, que procura, que vai querer encontrar e que, porque assim faz, encontrará. Milor Fernandes, e aí eu termino, grande carioca, nascido no Meia, que morreu em março do ano passado com 88 anos. Milor Fernandes tem uma frase que ajuda demais gente inteligente como vocês e como eu quero ser. Milor Fernandes dizia: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso pergunto eu, num lugar de gente inteligente, alguma dúvida? Obrigado.